Nós vamos respirar bem profundamente. E nessa tarde nós vamos mentalizando os guardiões. Adentrar o nosso lar com muitas espirais, com muitas redes em forma de tela metálica no violeta e no verde, o violeta transmutando o verde mata, trazendo toda a luz, toda a proteção, fazendo a retirada das energias. Nós vamos buscar Ruiz, Eliamar, Cíntia, Cássio e toda a amorosidade de Maria Amélia. E de mãos dadas com esses irmãos, nós vamos até o Hospital Santa Cruz, onde pedimos licença para adentrarmos e estudarmos juntos com todos os espíritos que estão ali, que estudam, para que possamos ter a expansão dos nossos sentimentos, a expansão da nossa consciência, e que seja uma tarde de aprendizado, com fraternidade, com equilíbrio e com muita alegria. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. A história dos últimos 40 anos. A história dos últimos 40 anos. A história dos últimos 40 anos do movimento espírita conduziu a prática mediúnica ao patamar de uma atividade discreta, seletiva, quase oculta e extremamente intelectualizada. Isso aqui é uma realidade porque na época de Kardec havia muitos, eles se reuniam nos salões, né? Então, na hora que eles iam fazendo toda havia os fenômenos, então isso chamava pessoas, as pessoas estavam ali, né, e se trocavam as energias, né, eles conseguiam fazer os fenômenos porque eles tinham a matéria-prima, vamos dizer, o ectoplasma, o magnetismo daqueles que iam. Aí chegou Bezerra, né, trouxe todo o aprendizado, chegou Chico, também com muita, vamos dizer assim, com muito conhecimento, né, com muita propriedade, explicava, né, e na hora que ele fazia toda aquela parte, né, de pegar as cartas que ele nem abria, né, ele só de tocar, ele conseguia, né, todo mundo ficava abismado, né, como que ele fazia, fora as psicografias dele. E aí a gente veio para um método, uma época, que as pessoas começaram a colocar as regras, que as pessoas engessaram. Aquilo que era dos antigos, os novos que chegavam, não tinha aquela troca. E a gente foi se perdendo. A casa espírita, né, a grande maioria, claro que a gente tem que ver, ficou buscando a parte da ciência. E a do fenômeno foi embora. A mediunidade foi colocada de lado, ela não ficou. Era uma casa sem espírito, né? Porque aquilo que tinha, né, quando o Chico sentava embaixo do abacateiro, a conversa com os espíritos, a troca, não existia. Eles Não foram é assim? engessando mesmo, foram engessando mesmo. Eu acho que o próximo parágrafo e o outro fala um pouco disso, não é? Fala. É. A sua função social dos tempos de Kardec e do espiritismo nascente foi quase totalmente abandonada. Não fosse o esforço de corações sensíveis que guardam o tesouro de suas nobres intenções voltados para o socorro e a dor alheia, por intermédio de legítimas frentes de serviço de tratamento espiritual.
a encarnados e desencarnados. Não teríamos mais as sessões onde o povo pode confabular com o mundo espiritual. Espiritual. O que as pessoas, ó, quando as pessoas veem o espírito, o que elas querem? As respostas individuais. Sim. Problema delas, de cada um, né? Sim. Elas não procuram para escutar num todo, na coletividade, ou simplesmente escutar para aprender. Ela quer resolver um problema. Ó, eu tenho uma dor, ó, eu tenho um problema. É verdade. Se ela parasse para escutar aquele espírito, provavelmente ela ia resolver a dor dela e ela ia resolver o problema. Mas qual é o foco? Vamos trazer. Como que o Sete Flechas já nem fala. Porque o Sete Flechas já não tem muita papa na língua, né? Então, assim, ele já vem. Mas o Ruiz, não vou falar no individual. Por quê? Porque ele lê o pensamento das pessoas. Sim. Entendeu? Ele já lê o pensamento das pessoas. Ele está ali trabalhando no individual. Mas nós somos indivíduos, somos. Mas aqui a gente está no coletivo, então a gente vai falar do coletivo. Ele fala no coletivo, mas se todo mundo prestar atenção, tem a resposta para cada um ali, tem uma indicação para cada um naquilo que ele está falando. É que a gente precisa ter ouvidos de ouvir, né? Mas a gente não tem, né? A gente quer a receita, né? A gente quer o nome da gente, mas viu, dona Leda? Então a senhora Verdade. faz assim. Verinha, o que você acha de tudo isso, Verinha? Eu acho que ele está certo. Nós é que não entendemos o que ele quer passar. É esse o problema. Porque a gente quer tudo a resposta nossa, para nós. Ou então quer assim, tipo assim, uma maneira de amenizar aquilo que você tem dúvida e você não quer mudar. Ele seja compassivo. Ou que fale de um filho, que fale do marido. A gente quer as coisas da gente. Essas coisas. Acontece isso. O processo de educação que permite a mediunidade social, ensejando ao homem do mundo físico sentir o pulso da vida imortal. É um curso intensivo de espiritismo por via do coração. Ó, há quantos livros que nós já lemos que eles falam a mesma coisa? Vamos educar esses sentimentos, vamos abrir esse coração, vamos sentir. Maria Amélia, ela desenha, ela fala, ela toca no coração de cada um de nós. Vamos sentir, vamos sentir. Porque se a gente consegue se sentir, a gente sente o outro. A gente sentindo o outro, a gente não vai fazer o outro sofrer. Porque a gente vai entender aquilo, qual é a necessidade dele. E às vezes a necessidade dele é o silêncio. Então vamos deixar ele no silêncio. Mas a gente tem que aprender a sentir. Se a gente não aprende a sentir, a gente não vai. Se a gente não parou, respirou, né? E sente o que está do lado. Não precisa matraquear. Eu sei que é difícil, principalmente eu vou dar o meu próprio exemplo, que adora falar. Mas chega uma hora que a gente tem que amadurecer e fazer, gente. Não tem jeito. Aprender a controlar, respirar e sentir. Porque senão você não tem como. E aí foi se interpretando tudo isso como silêncio, como se a gente tivesse tido disciplina. É aquilo que o Sérgio estava conversando. É a disciplina de fora, que vem de fora. Não é a de dentro. E a gente precisa ter a de dentro para fora. Que é uma disciplina nossa. Né? E aí, assim, eu posso falar por mim, só com a maturidade. Enquanto você não amadurece, não tem jeito. Você é agitada. Hoje eu lembrei dela.
Como diria a Dona Teresa Del Rio, ela falaria assim: a minha despeloteada tá que tá hoje. A minha despeloteada. Era assim que ela falava comigo quando eu comecei a trabalhar. Ai, menina, hoje eu tava lembrando dela. Algo mais? Nada, Ledinha? Uma outra página, nessa não mais. No nosso, para nossos irmãos no corpo físico, Virginia também marcou aí, né? Eu li o parágrafo antes, Ah, então aí vai. depois já li, marquei os dois. Todavia, nosso foco prioritário nos labores de assistência às furnas da dor e da maldade deve ser a educação moral de quantos assumam o desafio de ser úteis nesse gênero de ação, seja no plano físico ou extrafísico. Então, se a gente realmente, a gente quer mesmo, a gente se coloca, então nós temos que ter essa educação moral para poder. E aí, assim, né? O que seria essa educação moral? Já é a nossa educação Respeito pelo outro. interior, os nossos sentimentos, a gente entender realmente, a gente se aceitar, a gente valorizar aquilo que a gente está aprendendo. Erramos, sim, mas a gente não volta mais lá atrás, como se diz, nos flagelando. Não, agora é assim, eu entendo assim, e vamos para frente. Então, é esse amadurecimento, como você falou, esse amadurecimento. Antigamente, a gente chegaria nos abismos, vamos lá. Sem toda essa educação moral, como que nós iríamos? A soberbos, né? Somos o máximo, Nossa, né? Iríamos de salto, né? Vamos dizer assim, nos colocaríamos, né? Com uma roupa especial. Olha aqui, estamos aqui vindo resgatar. Hoje em dia, o que que a gente já sabe? Eu estou dando Sim, um exemplo, tá? De uma analogia. Hoje, a sim. gente iria no quê? Na humildade, e na Não, hora que o espírito viesse falando, fosse, o que que você tem para falar se você é igual? É verdade. E eu aprendo com você. O que que você pode me ensinar? Me conta a sua dor. sim. É a humildade, né? A humildade. Hoje em dia, a gente falaria isso. Me conta a sua dor, Sim, né? E aí, ele contaria, eu falei assim, aí eu posso contar a minha dor. É diferente. Aí você fala, tudo é assim? Não, é onde que eu falo. Como é conversar com esses irmãos? Para cada irmão é uma conversa. Não existe um, um como que se roteiro. diz? Não existe um Não, roteiro. Para is- cada um é de um jeito, né? não, é, você não pode ir com uma teoria pronta. É, é como a gente conversa entre a gente. Para cada Uhum. pessoa, você tem um jeito de conversar, de De falar, não é? isso. E com eles também, então é assim. tem Não gente que pode é vir com mais. uma receita, né? Você vai falar uma Não, coisa e vai falar outra. Não é assim. É uma É que nem não conversa. quando funciona. um exemplo bem simples assim, é que nem dentro da família, quando se trata de uma conversa sobre religião, espiritualidade. Então, você tem que saber a maneira como você coloca as suas palavras com aquilo que você sabe que aquela pessoa já pensa e já emitiu opinião. Então, você não vai chegar falando, não, porque é melhor, você Agredindo, tem que né? fazer isso, você não pode mais fazer isso. Não, vai dar exemplo, você vai exemplificar. Isso. A gente usa bastante, né, o Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá, quantos e quantos exemplos que a gente pode dar.
que nem eu falo, é um exemplo simples, mas é assim também quando a gente Assim vai atender mesmo. os irmãozinhos lá. Não pode impor, né, Virginia? Você está Não, falando da imposição. não Não pode pode. pôr. Vamos lá. Se alguém chega para nós hoje em dia e impõe alguma coisa, como que a gente faz? Então, Não aceito. Não sei. primeira coisa, Se a você já gente só fica. falasse, se a gente só falasse não aceita, Vera, é que a gente está num bom dia. Se a gente não arrumar mais nenhuma Mas confusão, é um perrengue, tá bom. tá ótimo, Vera. Se a gente já começa a, como que é? A revirar os olhos, a fazer careta. Sim, já levanta a sobrancelha, assim, Bater o pé. bate o pé. Aí, deixa nem a Verdade. pessoa falar. Então a gente já sabe. Imagina, né? Porque assim, é tão fácil, né? Como que é? Se a pessoa chega e fala assim para mim, você vai ter que fazer. Hã? Você vai ter que fazer. É bem assim mesmo, né? Você vai ter que Impõe fazer. mesmo. Você vai Impor. ter que fazer. É. Aí, ó, é onde a gente fala, né? A gente você já imagina, né? Um espírito com uma dor enorme, com toda a revolta, né? Aí você chega e você fala assim: você vai sair daí, acabou, vou te mandar para um É, lugar. Aí não tem jeito. Assim, ele vai, tu tá com graça, tá com graça. É só a gente se colocar no lugar dele. Tá. E ó, Jesus já fala isso há mais de 2000 sentir, anos e a gente não entende. Ele já falou, ele já desenhou e a gente continua fazendo as nossas proezas. Um dia a gente vai entender. Por isso que eu falo, é amadurecimento, não adianta, não. Não tem jeito. Verdade. Não tem outro jeito. Não tem. Vamos lá, Nelidinha, é o seu parágrafo. Para nossos irmãos no corpo físico, em razão da limitação natural das percepções, os cuidados devem ser ainda mais amplos. O cérebro os impede naturalmente de identificar as sutilezas da ação dos espíritos sobre o pensamento e também as manobras sagazes dos adversários do trabalho, no campo dos amplos organizados. Espera aí, deixa eu ler esse pedaço de novo. O cérebro os impõe naturalmente de identificar as sutilezas da ação dos espíritos sobre o pensamento e também as manobras sagazes dos adversários do trabalho no campo dos planos organizados. Resta-lhes a vigília lúcida e a conduta cristã. Se a gente tiver uma conduta cristã, né, e essa vigília lúcida, a gente consegue. Porque a gente tem que compreender que nós somos espíritos, que nem eles. Mas a nossa diferença, a gente está encarnado. E quando a gente está encarnado, a gente é mais denso. A gente tem a densidade da carne. Então, aquilo que muitas vezes está ao nosso redor, a gente não consegue compreender. Era aquilo que eu estava falando, eu senti energia, mas eu sei lá o que está acontecendo, você não consegue ter essa clareza. Você sabe que está acontecendo alguma coisa, mas você não tem a clareza. E se você é um espírito, você tem. Se você está sem a cara, se você não tem o corpo físico, se você está só no seu perispírito, você tem. Você vê com claridade, entendeu? É difícil, então é assim que os espíritos, com maior dificuldade, conseguem nos atingir. Quando eles se organizam e começam a analisar um por um. Eles analisaram ontem o pingo de luz. Eles deslocaram, tanto eu quanto o Sérgio, na retirada. E aí, aonde entra o amor, a fraternidade, o trabalho saiu. O trabalho saiu mesmo. Foi E por lindo que o que o trabalho, trabalho... foi lindo. A Juliana foi ótima. Então, por quê?
Porque vocês entraram no sentido assim, vocês não foram trabalhar para o Sérgio e para a Valéria, vocês foram trabalhar em nome de Jesus. Foi lindo. Por Jesus eu estou no trabalho. É diferente. As vibrações também foram bem feitinhas, apesar de ter poucas Por pessoas, quê? muito bom, foram bem feitas. Porque trabalha com o coração, entendeu? Trabalha no sentimento. E é isso que eles estão falando. A educação moral te traz isso, você se liberta, você não tem medo, você não tem insegurança. É. E pode ser até assim, vou falar uma coisa. A gente, às vezes, pode ter até uma insegurança até quando começa. Depois que começa, vai, flui. Por quê? Você esqueceu de Né? você. Você deixou de A ser gente se você. entrega, né? A gente se É, entrega no trabalho. Então, aí fica meio assim até começar. Aí, depois que começa, vai, e vai. é. Por quê? Você deixa de ser você para você sentir. É aquilo que Maria Amélia fala para a gente direto. Sente, sente. Ó, só vai sentir se a gente abrir esse cardíaco. Ah, deixa esse peitoral. Abre, expande, sente. Se a gente sentir, a gente não está sozinho. Se a gente não está sozinho, vai sair tudo certo. E qual é o certo? Aquilo que tem que acontecer, Isso mesmo. né? É algumas coisas, sabe? Hoje estudando aqui, eu falei assim, nossa, eu falei assim, tá acontecendo conosco, a gente está vivenciando tudo que acontece no livro, a gente está passando e a gente está passando bem. A gente não está passando doído. Por quê? Não. Porque um confia no outro. Um confia no. Ah, a gente é idêntico? Não, a gente tem diferenças. Mas as Sim. nossas diferenças nos unem. E acho que o principal, a gente tem o respeito, a gente tem a fraternidade e a gente tem o amor. Amor. Isso é. Você entendeu? De respeitar. A Verinha tem o silêncio dela. Ah, ela é melhor ou pior? Ela é igual a mim, que sou matraquinha. A Vivi é mais serena também, mas é igual a mim. Virgínia já é mais ponderada, né? Tem a ponderação. A Virgínia eu vejo sempre ali uma ponderação, né? A Leda está no aprendizado, numa transformação, né? A Marta está chegando cada vez mais, colocando a sua opinião. E o Dinho e Neuzinha estão aprendendo a lidar com as suas dores, né? Então, assim, olha, é assim que se faz um grupo, né? É pegar o melhor do grupo. Sim. É. E o melhor do grupo é essa amizade, esse amor, esse Essa amizade, respeito. essa troca que a gente faz, né? Porque para aprender, a gente precisa ter em quem se espelhar e olhar, aprender, né? E essa Você, amizade, e essa desculpa, a gente amizade, troca, as opiniões, mas a gente nota que é o respeito. A respeito. Aí um complementa mais um pouquinho, aí você fala, é Fala uma mesmo, né? coisinha, o É outro, né? verdade. É verdade, isso sim. Isso é muito gostoso de participar. um se Muito, coloca no outro, né? 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 Assim, Bom, ai, como que eu gostaria, então vou fazer também. E assim a gente vai se encaixando, Vai se moldando. vai. É Algo aquela mais? do porquinho espinho, né? Foi do porco espinho, né? A Oi. é, gente vai indo e vai vai se se ajeitando, tal, ajeitando, vai se né? colocando, vai se É. chegando. Os espinhos a gente vai se mexendo e até chegar. É verdade. Algo mais? Então, é só para poder terminar.
Quem anseia por cooperar com as atividades de regeneração do planeta, em atendimento ao chamado de Eurípides Barçanufo e os outros espíritos elevados, para a limpeza do submundo astral, deverá ter em mente que a preparação moral dos grupos é a única garantia para a continuidade e o bom proveito. Do contrário, a natureza das forças enfermiças poderá arruinar os mais bem-intencionados planos de ação em favor do bem coletivo nesse terreno. Mas vou terminar com esse parágrafo, que acho que aí é tudo que nós falamos agora mesmo. Afeto, respeito, amor fraternal serão os brasões morais de proteção para as equipes na construção da concórdia libertadora. Onde não floresce a amizade legítima, será improdutiva a arregimentação de tais iniciativas pela fragilidade de seus membros na concretização dos laços consistentes em sua convivência. Arrematou aquilo que nós falamos agora. O respeito, a Companheirismo. fraternidade, o companheirismo, tudo isso. E aí é aquilo que a gente fala, né? Jesus, há mais de 2000 anos, nos fala sobre isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti Como mesmo. a ti mesmo. Vamos tentar compreender isso, né? Aquilo que me dói, dói ao meu próximo. Ah, mas ele não é igual a mim. Dói em alguma coisa. Então, não faz. Ah, mas eu gosto de cutucar. Por que você gosta de cutucar? Ah, porque eu gosto. Porque eu gosto não é resposta, Zequinha. A gente já assistiu Rá-Tim-Bum, já saiu desta fase, já crescemos, saímos do castelo. Tá na hora da gente saber o porquê que a gente cutuca. Verdade. Ah, eu gosto de dar a última palavra tem que ser a minha. Por quê? Então, é aquilo do autoconhecimento. Eu tenho que entender o que não rola, o que não encaixa, o que eu não consigo me unir. Essa é a tarefa de cada um. Tudo bem? Então, a gente vai começar A técnica facultará. O desenvolvimento experimental. Facultará o desenvolvimento experimental.